Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui novamente, né? Hoje é dia 6/7, é a nossa 13ª aula. Nós vamos fazer hoje o livro, tá? De matemática, este que vocês já conhecem bastante, Buriti Mais Matemática. Vocês vão abrir aí comigo a página 198 e 199. O objetivo dessa aula, que eu vou passar para vocês hoje, é refletir sobre os cuidados com a audição. Espera aí, professora. A audição não é lá no livro de ciências? Também. Mas tá vendo como tá tudo interligado, né? Como cada disciplina trabalha outra disciplina e assim por diante, tá bom? Então, o objetivo dessa é refletir sobre os cuidados com a audição. Então, vamos lá. Matemática em texto. Leia. O cuidado com a audição. A Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou em 3 de março de 2017, quantos anos atrás, né? Faz a continha aí, tá certo? No Dia Mundial da Audição, que problemas de audição provocados por causas diversas já afetam 360 milhões de pessoas, dos quais 32 são crianças. Olha só, crianças, isso é sério. As causas para a deficiência auditiva podem ser congênitas, como infecções durante a gravidez, falta de oxigênio na hora do parto ou problema de saúde que pode danificar o nervo auditivo em recém-nascidos, por exemplo, ou adquiridas. Então, olha aí, nós, quando éramos crianças, ou quando os pais a mãe ainda estava com vocês na barriga, teriam algumas causas para ter problemas de audição, tá? Quando estava ainda na barriga da mãe ou recém-nascidos. Se não teve esse problema quando estava na barriguinha da mãe ainda, ou quando eram recém-nascidos, então tem que tomar cuidado com essas doenças adquiridas agora, né? É o que diz aqui. Então, ó, essa última categoria inclui a exposição a quantidades excessivas de ruído, como escutar músicas em fones de ouvido por tempo prolongado e os volumes mais altos. Então, olha aí, nós agora com essa tecnologia, com celular, com Spotify, com um monte de aplicativos aí que tem músicas e até mesmo filmes, séries, a gente vive com foninho aqui, não é mesmo? Então é aonde que esse barulho, se a gente ouvir muito alto, ele pode provocar a nossa audição. Então nós temos que tomar cuidado. E aqui está explicando quais são os cuidados que nós devemos ter, junto com a matemática. Então vamos ver, tá certo? A OMS recomenda a escuta segura, ou seja, práticas que protegem os ouvidos de ruídos muito altos, em atividades ocupacionais ou de lazer, que depende da intensidade, duração e frequência dos estímulos sonoros. Então, ela recomenda, tá vendo aí, ó, escuta segura. O que são essas escutas seguras? Práticas que protegem os ouvidos de ruídos muito altos em atividades ocupacionais ou por lazer, tá? Que depende da intensidade do barulho, ok? Qual é o tamanho dessa densidade aí, intensidade quer dizer, que a gente ouve, tá certo? Aí tem aí, ó, responda. Em que dia é comemorado o Dia Mundial da Audição? Aí tem números, não tem?
tem data. Data vem de matemática. Calendário, não é mesmo? Então, vocês vão responder aí que está no texto. Número 2. Quais podem ser as causas para deficiência auditiva? Quais são as causas para deficiência auditiva? Tá no texto também. Tudo está no texto, ok? Esse foi o número 2 da página 198. Agora a página 199. O limiar de segurança é de sons com volume de 85 decibéis, que podem ser ouvidos por um máximo de 8 horas. Conforme o volume aumenta, o tempo seguro de exposição cai dramaticamente. Então, por exemplo, você está escutando uma música e essa música vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, vocês têm que ir diminuindo o som, o decibéis dela, porque senão o ouvido não aguenta, certo? Por exemplo, o som produzido pelo trem do metrô, estimado em 100 decibéis, pode ser escutado sem danos à saúde por apenas 15 minutos por dia. Olha só. E as pessoas que moram lá perto do metrô? Elas têm que tomar muito cuidado, não é mesmo? Porque só 15 minutinhos a gente pode ficar ouvindo por dia. E o metrô, ele passa lá onde as pessoas moram o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele tem 100 decibéis. E o máximo para nós é 85 decibéis, tá? Para cuidar bem dos ouvidos, procure usar os fones em ambientes menos barulhentos. Assim você não precisa aumentar o volume em excesso. Mantenha os fones de ouvido sempre limpos, afinal eles estarão em contato com os ouvidos. E não se esqueça de estabelecer alguns períodos de descansos ao ouvido. Bom, tem crianças e adultos também que colocam foninho de ouvido e fica o dia inteiro com esse foninho de ouvido. A gente precisa dar descanso para os nossos ouvidos, né? E também, dependendo do lugar que eu estou, tá um barulho, eu vou lá, fico aumentando o volume, né? E aí, ó, o ouvido também não aguenta. Então, nós precisamos ter cuidado, precisamos higienizar aquela bolinha que vai no ouvido, porque a gente põe e fica o dia inteiro, daí tira, deixa lá. Depois vai e põe de novo. Os verminhos, né, a sujeirinha que vão acumulando ali naquela bolinha, vai tudo pro ouvido. Então precisa tomar cuidado aí, tem que ter cuidados, né? Higiene, limpeza é sempre em tudo e em qualquer lugar, tá certo? Bom, daí vem aí a pergunta número 1. Qual é o limite em decibéis que podem ser ouvidos por um máximo de 8 horas? Máximo de 8 horas, tá? Tá escrito lá no texto. 2. Qual é o som estimado em decibéis produzido pelo trem do metrô? Tá tudo no texto, tá vendo que facinho? Só que esse texto tá relacionado a números. Então, ó, por isso que aqui diz, né, matemática em texto. Porque tem números em texto. Temos a quantidade aí de decibéis. Aplique. Você se preocupa com sua audição? Reúna-se com um colega, que no caso vai ser com seus familiares. Discutam o que pode ser feito para preservá-la, a audição. Depois, façam um cartaz mostrando os cuidados que precisamos ter com nossa audição. Então, eu quero esse cartaz, mas pode ser em sulfite mesmo, tá bom? Pequena, não precisa ser cartaz grandão, porque daí depois vocês vão colocar junto aqui no livro para devolver pra gente, pra tá corrigindo, quando eu pedir o livro para correção, ok? Então, vocês colocam junto com o livro, tá certo? Então, matemática hoje é isso. Agora nós vamos para história, onde nós fizemos geografia. Hoje nós vamos fazer Buriti mais história. Página, vocês vão fazer as páginas
52 e a página 53, tá? Aqui eu vou mostrar também, porque não tem respostas, ok? Olha aqui, essa página aqui, certo? Nessa página aqui, nós vamos ler também. Leiam aí junto comigo. Se não tiver com o livro na hora que estiver assistindo o vídeo, dá uma pausa, pega o livro e vamos comigo, tá certo? A organização da vida social. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula para vocês é identificar algumas características de cidades sumérias e egípcias e compará-las, compreendendo a complexidade da civilização da antiguidade. A gente precisa saber o que aconteceu antigamente para ver o porquê do de agora, tá certo? Segundo objetivo, reconhecer as diferenças no poder político. Olha lá, tá vendo? A gente precisa saber sobre a nossa política, né? A política brasileira. Então, ó, reconhecer as diferenças no poder político, descentralizado em relação ao centralizado, analisando casos pertinentes aos dois modelos, ao descentralizado e ao centralizado. Terceiro objetivo e último, identificar os aspectos politeísmo e associá-lo às civilizações antigas como a egípcia e a mesopotâmica. Ok? Então, vamos lá. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades sumérias, na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha o seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas. Olha só. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá? Então, eles eram politeístas. Politeísta quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império no governo por um faraó que representava, ao mesmo tempo, o poder político e religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas e a sua sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. Tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grandes influências culturais em outras cidades com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos de cultura egípcia, como a escrita e as artes. Daí tem uma figura aí, né, dos egípcios, e do lado está escrito detalhe de pintura em parede representando camponeses em plantação, região de Luxor, Egito, cerca de 3.200 anos atrás. Mulheres e homens trabalhavam na produção agrícola e artesanal, preparando artefatos, alimentos e vestimentas, tá? Então, essa pintura aí está tratando isso. Bom, na página 53 são perguntinhas e interpretação de texto sobre este texto. Então,
Então tem aí, número 1, que características a sociedade sumária egípcia tinha em comum? E quais eram as diferentes? Então vocês vão colocar, são 2 perguntas, crianças, tem 2 pontos de interrogação, hein? Por favor, porque vocês veem os 2 pontos e respondem uma pergunta só. Não, são 2. Então vocês vão vão responder a primeira, o que tem em comum, as características em comum, e a segunda quais são as diferentes, ok? Na número 1. Na número 2, diz o seguinte, observe a imagem a seguir, leia o texto e responda a questão. Então, nós temos uma imagem aí e tem um textinho do lado. Vou ler também. A nossa aula vai ficar bem comprida hoje, mas é legal estar vendo para vocês. Os zigurates eram grandes templos em formato de pirâmide, com escadas que levavam ao topo. Eles eram construídos por súditos ou escravizados. Esse estilo arquitetônico foi encontrado em diferentes cidades dos antigos povos da Mesopotâmia. Gente, é muito bonito isso, né? É muito bonita essa imagem aí. Eu não vou mostrar porque tá na parte de respostas, mas vocês têm aí no livro de vocês. Bom, essa imagem chama Zigurate, da antiga cidade suméria, no atual Iraque, 2016, tá? Foi tirado em 2016. Aí dentro dessa pergunta número 2, né, dessa comanda número 2, tem a pergunta. São 2 também, tem que responder as 2. A primeira, como era a organização do poder político e religioso entre os sumários? Tá? Essa é a primeira pergunta. É possível relacionar a construção dos zigurates a esse contexto? É possível relacionar a construção dessa pirâmide que chama zigurates a este contexto que nós lemos? É possível isso? Então, vocês vão responder também. Então, são 2 perguntas, ok? Número 3. Marque verdadeiro para verdadeiro, marque V para verdadeiro e F para falso. Nas sentenças abaixo. Primeira sentença. As cidades egípcias se desenvolveram no entorno do rio Nilo? Então, vocês vão colocar se é verdadeiro ou se é falso. As cidades sumérias eram independentes, com sistemas administrativos próprios? Verdadeiro ou falso? O faraó representava apenas o poder político? Verdadeiro ou falso? Então, presta atenção, hein? Presta atenção para responder. O faraó, no Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades? Última, com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pela culturas egípcias e sumárias. Verdadeiro ou falso? Então, eu li aqui para vocês, mas vocês vão ter que ler novamente. Presta atenção. Cada perguntinha do verdadeiro e do falso, volta no texto, veja se sim. Porque tem umas aqui que são parecidas, mas não são verdadeiras, tá? Então, se vocês lerem o texto direitinho, vocês vão perceber que não são verdadeiras, são falsas. Porque se estiver faltando uma palavrinha, são falsas. Tem que estar igualzinho no texto. Ok, crianças? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem e, beijo pra vocês. E até amanhã, ok?